E temos então essas expectativas, e quando olhamos e percebemos que tudo está sendo ameaçado de alguma forma, então nós nos entristecemos e não vemos esperança. E nos enfraquecemos. E a nossa vida é invadida por uma onda de desânimo que rouba a alegria que devíamos ter em Cristo. Irmãos, o texto que está diante de nós nos ajuda um pouco. Na verdade, eu acho que ele nos ajuda muito. E eu quero que os irmãos observem esse texto aqui. Não estou começando a pregar agora, não. Não estou começando a pregar agora, não. Mas quero que os irmãos vejam como esse texto nos ajuda. Vejam só o que diz esse texto. Observe com atenção. Porque eu quero me concentrar, na verdade, do versículo 17 até o 19 de Efésios 3. Vejam que texto maravilhoso esse. É um texto que tem alguns nozinhos, e nós temos que desatá-los. Mas eu acredito que juntos, aqui caminhando por ele, com a ajuda de Deus, nós podemos desatar esses pequenos nós que estão aqui. Se os irmãos forem atentos, como sempre são, e forem pacientes, como sempre são, então nós poderemos andar por ele e descobrir de que modo esse texto pode nos ajudar quando nós nos sentimos fracos e quando olhamos ao nosso redor e o desânimo vem, como é o meu caso. Eu estou assim, até o meu humor está alterado quando eu olho ao meu redor, até o meu humor se altera. Simone tem sido muito paciente comigo, porque eu ando muito mal-humorado ultimamente. Cara feia, calvinista, não é assim que pensam dos calvinistas, né? Mas eu tenho sentido essa tristeza, e muitos irmãos têm sentido também. Mas eu creio que esse texto pode nos ajudar de uma forma maravilhosa, irmãos. De uma forma singular, como a ninguém mais. Nós somos o povo de Deus. Que povo especial. Que povo privilegiado. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Vejam isso. Vejam só. Diz assim, começando o versículo 14. Por esta causa. Por esta causa? Que causa? Que causa? Por esta causa. É assim que se começa um assunto? É assim que se começa uma ideia? Por esta causa? É claro que não. Se ele disse por esta causa, é porque ele disse alguma coisa antes. Eu vou ajudá-los. Os irmãos podem voltar para o versículo 1. E vão entender, mais uma vez, o por esta causa. Olha o que diz o versículo 1. Por esta causa eu... não ajudou em nada. Ajudou? Não. Não ajudou em nada. Por esta causa aqui, por esta causa lá. Não está nos ajudando. E pior, ele fala, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. E você pensa, é porque ele é prisioneiro. Doce ilusão. O verbo ser não aparece no texto original. Alguém colocou o verbo ser aqui, não sei com autorização de quem. Não sei quem autorizou a inserção do verbo ser aqui. Porque o verbo ser não está aqui, no texto original. Ele está dizendo, por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, não tem o verbo ser aqui. Vamos seguir então na leitura. O texto diz, por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vós gentios, e aí ele sai do assunto, no versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito... E não diz que causa é essa. E faz uma grande digressão. E vai embora. E fala, e fala, e fala. Até o versículo 13. E quando chega no 14, então fala, voltando então lá atrás. Por esta causa eu me ponho de joelhos. E nós ficamos sem saber que causa é essa no capítulo inteiro. O que fazer diante disso? Se a causa não está no capítulo 3,
a causa tem que estar no capítulo 2. Então nós temos que voltar para o capítulo 2 e pregar o capítulo 2 inteiro e sair daqui amanhã ao meio-dia. Só para descobrir que causa é esta. Que causa é esta afinal? Ele diz, por esta causa eu me ponho de joelhos. Voltamos para o versículo 1 e ele fez uma digressão e não explicou que causa é esta. Temos então que voltar para o capítulo 2 e tentar descobrir a causa. E nós lemos o capítulo 2 e nos deparamos com uma das passagens mais maravilhosas do Novo Testamento. Ele fala que, o capítulo 2 fala que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Vocês são vivos. Vocês estavam seguindo o curso deste mundo, mas foram libertos. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Vocês são novas criaturas. Vocês foram salvos pela graça mediante a fé. Por esta causa. Ele continua falando no capítulo 2. Vocês estavam separados da comunidade de Israel, longe de Deus, estranhos às alianças da promessa, mas Deus os aproximou. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Vocês estavam longe, agora estão perto. Meu Deus, coisa linda essa. Eu estava morto, Ele me deu vida. Eu estava longe, Ele me trouxe para perto. Por esta causa eu me ponho de joelhos. E ele fala mais. Ele diz que agora nós como cristãos estamos sendo edificados como um templo para a habitação de Deus. Nós antes éramos casas vazias. Dentro de nós um imenso vazio. Nos nossos ajuntamentos um imenso vazio. Como era a nossa vida em comunidade? Uma vida vazia, fútil. Sem nada de conteúdo que matasse a nossa fome e a nossa sede. Mas Ele nos transformou num templo em que Ele habita, em que Ele enche, para a habitação dEle. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Eu me ponho de joelhos porque vocês estavam mortos e agora estão vivos. Porque vocês estavam longe e agora estão perto. Porque vocês eram vazios e agora estão cheios. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Então voltamos para o versículo 14. E vamos entender um pouco mais esse versículo. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele vai orar agora. Por causa disso tudo ele vai orar. Por quem ele vai orar? Pelos crentes. Pelos crentes de Éfeso ele vai orar. E vejam o que ele vai dizer. Ele diz assim, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que ele está dizendo aqui? Como assim toma o nome? Ele está dizendo aqui que todos os grupos que há, tanto humanos como angélicos, devem o seu nome a Deus. Deus lhes deu nome. E o que significa isso? Significa que Deus lhes trouxe a existência. Deus trouxe a existência à luz e chamou a luz dia. Quando Deus traz a existência, Ele dá um nome. E aqui o texto diz que Ele dá nome a toda a família que há nos céus, angélicas, e toda a família humana, todos os homens, tudo que há no universo deve a sua existência a Ele. Ou seja, esse nosso Deus é um Deus poderosíssimo, porque Ele criou todas as coisas. E o apóstolo Paulo se coloca de joelhos diante dele. E porque ele se lembra que Deus é o criador de tudo e dá nome a todas as coisas por ser criador e dono de tudo. Porque o que ele vai pedir é muito difícil. O que ele vai pedir é algo simplesmente impossível. É algo além do que podemos imaginar. O que ele vai pedir? Então ele se lembra que ele está diante do Criador. Aquele que trouxe à luz todas as coisas. Aquele que criou os céus e a terra. E tudo que há. E diante desse Deus que ele se coloca de joelhos para fazer o pedido que vai fazer agora. E o texto prossegue então. Para que, e aí vem o pedido. Observem com atenção. Observem qual é o pedido que ele vai fazer. Diante desse Deus poderoso. Para que, segundo a riqueza da sua glória, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda
que sejais fortalecidos com poder. O que significa isso que ele acaba de falar? Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. O que é a riqueza da sua glória? O que é isso? O que significa uma glória rica? Ele está dizendo, eu quero pedir de acordo com a glória rica de Deus, que Ele dê forças a vocês. Glória rica. O que é glória? Glória é esplendor. Quando falamos de glória, pensamos em brilho, em esplendor. Mas o apóstolo Paulo, quando pensa em glória, ele pensa em esplendor e brilho também, mas ele pensa em algo mais. Se os irmãos olharem para uma epístola, uma outra epístola da prisão, que é Colossenses, vejam Colossenses, algumas páginas para frente, vejam aí, Colossenses 1:11. Vejam o que diz esse versículo, é importante esse versículo. Ele fala assim, olha só o comecinho do versículo, prestem atenção na associação que há aqui. Vejam, acompanhe. Diz assim, Colossenses 1:11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força do quê? Da sua glória. Ou seja, a glória não está associada somente com esplendor. A glória está associada com força, com poder. Então ele está dizendo o seguinte aqui em Efésios 3, no versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória poderosa. Eu quero que o poder de Deus rico e glorioso se manifeste em vocês. Essa é a minha oração. Eu quero que Deus coloque em andamento o seu poder glorioso, imenso, o seu poder esplendoroso. Eu quero que Deus coloque em ação esse poder. Nós queremos poder, não queremos? Você quer poder ou não quer? Nós queremos poder. Não o poder que está sendo pregado por aí, de sair pulando como loucos, não. Nós queremos esse poder aqui. O texto está dizendo que ele ora, pedindo a Deus que segundo a riqueza do seu poder glorioso, vejam, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder. O que significa isso? É curioso. Ser fortalecido. Ser fortalecido com poder. A construção dessa frase dá a ideia de receber força para agarrar alguma coisa. Ele quer que nós sejamos fortalecidos poderosamente. Sejamos fortalecidos ao ponto de podermos agarrar alguma coisa. Nós vamos ver mais para frente o que isso significa. E ele diz que esse fortalecimento com poder acontece mediante o seu espírito no homem interior. O apóstolo Paulo ora dizendo o seguinte: eu estou pedindo ao Deus Todo-Poderoso que coloque em movimento todo o seu poder glorioso para fortalecer vocês no interior. Vocês precisam de forças no coração. Vocês precisam de forças na alma de vocês. Vocês precisam de forças no íntimo de vocês. Vocês precisam disso. Precisamos mesmo disso? Precisamos. Precisamos de força dentro de nós. Se os irmãos olharem o versículo 13, verão: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Os efésios estavam fracos, desfalecendo por causa das tribulações do apóstolo Paulo. Nós olhamos as tribulações ao nosso redor e desfalecemos, nos sentimos fracos. Nós olhamos para o cenário ao nosso redor e desfalecemos, nos sentimos fracos. Nós olhamos para os problemas que nos sobrevêm e desfalecemos, nos sentimos fracos.
Nós olhamos para os problemas dos nossos irmãos ao nosso redor e desfalecemos, nos sentimos fracos. O apóstolo Paulo então diz: eu me ponho de joelhos diante de um Deus todo-poderoso para pedir que vocês sejam fortalecidos dentro de vocês. Vocês precisam de forças dentro de vocês. E desse modo, ele diz, habite Cristo no vosso coração pela fé. Como Paulo pode pedir isso? Cristo já não habita nos crentes? Sim ou não? Cristo habita em você? Eu preciso orar para Cristo habitar em você? Não preciso orar para Cristo habitar em você. Cristo já habita em você. Por que Paulo aqui diz que ele ora para que haja fortalecimento no homem interior e assim Cristo habite no nosso coração pela fé? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no contexto dessa passagem é que a habitação de Cristo em nós seja uma habitação fortalecedora. Ele está repetindo com outras palavras o que ele disse na frase anterior, para que nós sejamos fortalecidos. Sejam fortalecidos, que Cristo habite em vocês, fortalecendo vocês. Ele já habita em nós, nos cela, o seu Espírito nos cela, mas eu quero que Ele habite em vocês, fortalecendo vocês. E qual será o resultado disso? Notem isso, é nesse ponto que eu quero chegar. A oração de Paulo é essa: eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder no interior de vocês. Que quando isso acontecer, isso gerará alguns resultados. Que resultados? Bem, o primeiro vem no final do versículo 17. Ele fala assim: estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que vai acontecer se Cristo fortalecer o nosso interior? O que vai acontecer conosco se Cristo fortalecer o nosso interior? A resposta está no finalzinho do versículo 17. O texto diz: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Na língua portuguesa não dá ideia de efeito, mas existe uma ideia de efeito aqui. Cristo fortalecendo vocês, o Espírito fortalecendo o interior de vocês, vocês serão arraigados e alicerçados em amor. O que é isso? Esse é o primeiro efeito do fortalecimento de Cristo. Os crentes ficarão firmados no amor. Esse amor é o amor de quem? É o amor de Deus. Os crentes ficarão firmados no amor de Deus. Existem duas metáforas implícitas aqui. A palavra arraigados é do contexto agrário. Lembra uma planta com as raízes na terra. E a palavra alicerçados é retirada do contexto da construção civil. É uma parede, uma casa construída sobre um alicerce. Paulo diz: vocês sendo fortalecidos no interior, vocês serão arraigados e alicerçados no amor de Deus. Vocês ficarão firmados no amor de Deus. Por que isso é importante? Irmãos, isso é importante porque a nossa vida precisa de um alicerce sólido, para que nós nos sintamos seguros e felizes. Nós precisamos disso. Nós precisamos sentir que a nossa vida está num terreno sólido. Se nós não sentirmos que a nossa vida está construída num terreno sólido e firme, e bem alicerçada e bem arraigada, se nós sentirmos que ela oscila por várias razões, nós ficaremos com medo, inseguros e infelizes. Então nós precisamos ter um terreno sólido para construir a nossa vida sobre esse terreno sólido e nos sentirmos seguros e felizes. Muitos pensam: o meu terreno sólido sobre o qual vou construir a minha vida é o meu dinheiro. É o meu dinheiro. Eu vou ter bastante dinheiro e então eu terei um terreno sólido, feito de notas de 100, feitos de dólar. Um terreno feito de ouro.
Então terreno sólido, e a minha vida terá segurança e eu terei felicidade. Esse será o terreno sólido da minha vida. E eu vou construir a minha vida sobre isso, sobre esse terreno que é o meu dinheiro. Quando eu estava no hospital, as enfermeiras me contavam um monte de coisa. Você sabia que as enfermeiras contam tudo pra gente no hospital? Depois de algum tempo? Não é assim, enfermeiras? Não, né? Vocês aqui da igreja não, mas lá do hospital que eu estava, sim. Elas me contavam várias coisas. E eu nem queria ir embora, não queria ter alta do hospital. Quando o médico chega aqui, eu vou te dar alta. Falou, não, eu tenho que saber como vai terminar aquela história ainda. Então não me dê alta não, que eu quero saber o resto da fofoca. Mas eu me lembro que a enfermeira contou para mim que um homem que tinha sido... estava internado, tinha ficado internado num quarto ao lado do meu quarto. Ele estava ali sozinho, chegou o filho dele. Eu contei para os irmãos essa história algum tempo atrás. Chegou o filho dele com um extrato bancário na mão e disse, pai, durante a vida toda o senhor trabalhou para ter dinheiro e não me deu atenção, nem a mim, nem aos seus filhos, nem à sua família. Então eu trouxe agora aqui o extrato bancário para te fazer companhia durante a sua estada nesse hospital. Está aqui o extrato bancário. Ele é o companheiro do Senhor agora aqui nesse quarto. Eu não vou ficar aqui, o senhor fica aqui com o seu companheiro. Ele aqui vai lhe fazer companhia, está aqui o extrato aqui ao seu lado. Tenha aí um bom tempo de comunhão com o seu extrato bancário. E foi embora. Errado isso, é claro. Mas aquele homem construiu a sua vida, a sua segurança, a sua felicidade sobre o dinheiro. E isso foi o que ele colheu. O filho errou, é claro que errou. Claro que o filho errou. Não se faz isso com os pais. Mesmo o pai estando errado. Mas ele acabou por colher o fruto de ter construído a sua vida, ter lançado suas raízes sobre o solo do dinheiro. Nós achamos que a nossa formação intelectual e profissional pode ser o solo seguro sobre o qual podemos construir a nossa vida e a nossa felicidade. E então nos empenhamos para trabalhar e ter uma carreira brilhante, termos um bom diploma, porque isso nos trará segurança e felicidade. E não é errado trabalharmos, não é errado termos uma boa formação, mas nós podemos nos frustrar, porque esse terreno é um terreno que pode sofrer abalos. Esse é um terreno que pode ter placas tectônicas, e podem ocorrer terremotos nesse terreno. E tudo que você construiu sobre esse terreno, a sua felicidade, a sua segurança, podem desabar. Nós precisamos de um terreno mais sólido. Nós olhamos para a política e dizemos, se este candidato, se o Bolsonaro ganhar, ou se o Ciro Gomes ganhar, ou se a Marina Silva ganhar, nós teremos então um terreno sólido para construir o nosso futuro. Nós teremos mais segurança, teremos paz, teremos um Brasil mais justo, e a nossa vida então será uma vida feliz. Meus irmãos, todos eles são homens que podem nos decepcionar terrivelmente. O apóstolo Paulo então diz o seguinte: eu oro por vocês para que vocês sejam fortalecidos dentro de vocês, e sendo fortalecidos dentro de vocês pelo Espírito Santo, sendo fortalecidos dentro de vocês pelo próprio Cristo, vocês construam a vida de vocês sobre um outro terreno. E sabe como chama esse terreno? O amor de Deus. É esse o terreno. É esse o terreno sobre o qual eu tenho construído a minha felicidade e a minha segurança. Não importa quem vai ganhar as eleições. Não importa o que vai acontecer no Brasil depois de tudo que temos visto e enfrentado. O que importa é que a nossa vida não pode ser construída, a nossa esperança não pode ser construída sobre o terreno político, sobre o terreno econômico, sobre o terreno profissional, sobre o terreno cultural que nos cerca. Essas coisas todas desabam, essas coisas todas balançam. A nossa felicidade, a nossa segurança tem que ser construída somente sobre o terreno do amor de Deus. Deus me ama, haja o que houver, estarei de pé. Nesse terreno não há abalos, nesse terreno não há fendas,
Nesse terreno não há tremores. Deus me ama. Haja o que houver, eu estarei aqui. De pé. Firme. Cheio de esperança. Cheio de vigor espiritual. Cheio de satisfação no coração. Seguro e feliz. Porque a minha vida está construída sobre o amor de Deus que não se abala. Eu posso estar no pior país da terra. Eu estarei feliz e seguro. Porque a minha vida está construída sobre o amor de Deus. Que consolação tem meu coração, descansando no poder amoroso de Deus. Vou seguro. Lembra desse hino? Vou seguro. Não importa onde estiver. Vou seguro. Descansando nesse poder de Deus que me capacitou a construir minha vida sobre o seu amor. Haja o que houver, o Senhor me ama e eu não vou desabar. Em Romanos 5,5, é curioso ver isso. Romanos 5,5. Veja Romanos 5,5. Diz assim. Romanos 5,5. Ora, o Ciro Gomes não decepciona. É o que está escrito aí? Não? Vou ler de novo. Ora, o Bolsonaro não decepciona. É o que está aí? Não. Algumas traduções dizem não confunde. A tradução correta seria não decepciona. A pessoa decepcionada é a pessoa confusa, ela não entende o que aconteceu, está decepcionada. Por isso é traduzida como não confunde. O sentido natural seria não decepciona. Nós sabemos que tudo decepciona. Mas o texto diz assim: a esperança cristã, a esperança em Cristo, não decepciona. Por quê? Está escrito aí. Por que a esperança cristã não decepciona? Porque o amor que Deus tem por nós é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O poder de Deus em movimento faz com que eu entenda a profundidade do seu amor por mim. E então, tendo certeza desse amor, eu tenho uma esperança que nunca vai me decepcionar. Os governos me decepcionarão. As diversas filosofias e políticas vão me decepcionar. Mas a esperança que eu tenho com base no amor que Ele tem por mim, isso nunca vai me decepcionar. Eu posso perder tudo, posso perder todas as coisas, mas sabendo do seu amor por mim, eu estarei seguro e firme, construindo minha vida sobre esse seu amor por mim. O texto mostra um outro efeito da ação poderosa de Deus dentro de nós. Veja o outro efeito. Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E acabou aí. Do que? Ele não fala. Eu tenho que compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Mas ele não fala do que? Fala aí na sua Bíblia do quê? Na Bíblia parou o pensamento aqui. Eu tenho que compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A forma como a ARA traduziu é a forma correta. Realmente não termina a frase. A frase fica vaga. Mas se nós continuarmos a leitura, nós temos uma pista do que o apóstolo Paulo está pensando. Ele diz: e conhecer o amor de Cristo. Eu tenho que conhecer, a súplica é para que eu conheça a largura,
o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Ele diz: se o Espírito Santo agir em vocês, poderosamente, vocês vão compreender o tamanho do amor de Cristo. Vocês vão entender o tamanho do amor de Cristo. Como é que é? Se o poder infinito de Deus atuar intensamente em vocês, a minha súplica é essa, então vocês vão entender as dimensões do amor de Cristo. Vocês vão entender. E veja o que ele diz na sequência. Não tem sentido. Que excede todo entendimento. Como? Eu vou entender o que não dá para entender. Eu vou entender o que excede todo entendimento. É por isso que ele fala: eu me coloco de joelhos, porque o pedido que eu vou fazer é um pedido simplesmente fora do comum. Eu vou pedir para que os crentes da Igreja Batista de Éfeso, os crentes da Igreja Batista Redenção, os crentes da Igreja Evangélica do Brasil, eu vou pedir para que haja uma dose de poder gigantesca do Criador dos céus e da terra, para que Ele coloque esse poder glorioso em movimento, e fortaleça o interior dessas pessoas, e essas pessoas com o seu interior fortalecido pelo Espírito, possam compreender as dimensões do amor de Cristo, que ninguém, jamais, poderá entender. Eu peço que eles entendam o incompreensível, e vejam o que é impossível de se ver. É isso que eu peço. É demais? É demais. Vocês têm que entender o quanto Jesus ama vocês, porque vocês não têm ideia ainda da dimensão gigantesca do amor dele por vocês. Eu oro: Senhor, abra os olhos desse povo, fortalece o coração deles, o interior deles, dá a eles um poder acima do normal, para que eles consigam ver o tamanho do mar, que é o mar do seu amor, para que eles parem de se preocupar tanto, para que eles não se entristeçam tanto, para que eles parem de olhar só para a doença, para a conta bancária, para o cenário político, para o marxismo cultural, e vejam o tamanho, sem tamanho, do amor de Jesus por eles. Entendam isso de uma vez por todas, que é a maior lição que alguém pode aprender. Jesus me ama, e o seu amor é mais alto que as montanhas, é maior que o mar, é maior que o céu, não tem dimensões, não tem limites, não tem altura, profundidade, nada, é simplesmente além da minha compreensão. Só com muito poder dado por Deus eu terei um vislumbre do tamanho desse amor por mim. Quando perguntaram para Karl Barth, o teólogo que mais escreveu depois de Tomás de Aquino, perguntaram para ele: qual foi a maior lição que você, depois de estudar tanto teologia, qual foi a maior lição que você aprendeu? Sabe o que ele disse? Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Lembra dessa música? Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama, a Bíblia assim o diz. É a lição das criancinhas, é a liçãozinha dos cordeirinhos, alguns são lobinhos ainda, mas é a lição dos cordeirinhos de Jesus lá na classinha. É a maior lição que podemos aprender, e para aprendê-la é necessário que Deus coloque em movimento a força gloriosa do seu poder para abrir a nossa mente, fortalecer o nosso interior e fazer com que vejamos o quanto Jesus nos ama, e afinal de contas descansemos no seu amor.
Eu oro para que o Senhor os fortaleça infinitamente. E vocês entendam isso e parem de se preocupar com a aparência de vocês. Eu estou gordo, eu estou magro, eu estou feio. Eu estou pobre, meu trabalho, minha esposa, meu marido, meus defeitos, minhas frustrações, vida, azar, nasci no Brasil. Quanto poder vocês precisam. Entendam o que é mais importante. Jesus ama vocês com amor sem limites. Meu Deus, não precisamos de mais nada. Eu posso morar numa choupana em Serra Leoa. Eu posso morar no deserto, em meio às feras. Ali eu serei hóspede do meu Deus, que me ama com amor muito maior do que o céu que cobre esse mesmo deserto. E isso é que é importante para mim. Tudo mais é secundário. Ele diz aqui que ele ora a fim de poder descompreender. Poder compreender. A ideia que eu disse a princípio, de você poder agarrar. Esse verbo é mencionado no contexto de tomar uma cidade. Vocês têm uma força tão grande, a força de alguém que é capaz de tomar uma cidade. Que essa força gigantesca que está presente em grandes heróis, que derrubaram cidades, que essa força esteja em vocês, não para derrubar cidades, mas para compreender o quanto Jesus ama vocês. E tudo isso nos ajuda a deixarmos de lado as bobagens que nos torturam tantas vezes. Tantas vezes. Autoaceitação. Os jovens, como eu sou feio, eu queria ser mais bonito. Que bobagem. Eu queria tanto ter me formado na universidade e nunca tive chance, sou frustrado. Que tolice. Que bobagem. Quanta criancice, quanta infantilidade. Jesus me ama. É só isso que importa. E o texto termina de modo surpreendente. O texto nos assusta agora. Vejam o terceiro efeito. E sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O quê? O que ele disse aqui? Eu oro para que vocês recebam força. E tendo força, construam a vida de vocês sobre o amor de Deus. E tendo força, compreendam a grandeza desse amor. E consequentemente, vocês sejam tomados de toda a vida que Deus dá. Não sejam vazios e fúteis. Sejam tomados de toda a plenitude de Deus. De toda a vida que Ele lhe dá. Toda a vida que há nele. Que isso tudo encha vocês plenamente. Vocês não serão pessoas normais. Não. O mundo olhará para vocês e dirá: quem são essas pessoas? Que seres são esses? O que os move? O que eles pensam? Como são essas pessoas? O que há neles? É simples. Uma grande dose de poder veio sobre mim. E esse grande poder que veio sobre mim fez com que eu construísse a minha vida sobre o amor de Deus. Nada me abala. Nada me abala. O amor dele é sólido como uma rocha. Nada me abala agora. Eu tenho agora uma compreensão da grandeza do seu amor por mim. Eu posso envelhecer. O meu homem exterior pode se corromper. Eu posso cair nas maiores desgraças. Eu saberei, Jesus me ama. Eu posso seguir em frente. E mais, toda a vida, toda a plenitude de Deus estará em mim. Eu serei alguém satisfeito, bêbado de Deus, embriagado de Deus, cheio dele. Não há espaços em mim para vazio nenhum. Ele me enche, me preenche. Ele é tudo no meu coração.
Ele me consola, me conforta, me dá forças, me ajuda a caminhar. O versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Como eu vou conseguir andar de modo digno? Ele respondeu no versículo 19: vocês serão cheios da força de Deus, da vida de Deus, e poderão andar do modo digno dele. Que pedido extraordinário é esse? Paulo, ore por mim. Eu quero isso. Será que é possível isso? O que vocês acham? Vocês acham que é possível isso? Pastor, hoje o seu sermão foi uma utopia. A vida continua, amanhã é segunda-feira. Isso tudo é muito lindo, maravilhoso. Mas desculpe, o boleto vence amanhã. A vida é real, pastor. O chão é poeirento. O sol arde. A vida não é fácil, é difícil, pastor. Esse pedido se realizar em nós, para isso acontecer e mudar a nossa mente desse jeito, é necessário, olha, poder demais de Deus sobre nós. Ok, concordo. Mas veja o que diz o versículo 20, que você usou até hoje de modo errado. Olha o que diz o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso pode acontecer ou não? Ele acaba de dizer aqui: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É que você usou esse versículo quando estava procurando uma namorada. Senhor, me dá a rosinha. Deus fala: eu vou te dar o jardim. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, me dá uma lojinha, vou te dar um shopping center. Nós pensamos assim. Nós pensamos que esse versículo serve para isso. Esse versículo não serve para isso. Esse versículo está dentro de um ambiente contextual. Ele pede algo simplesmente extraordinário, além do que podemos imaginar. Uma revolução na nossa mente, um dar de ombros para tudo ao redor e entender o amor de Deus que é incompreensível por nós. Sermos tomados de toda a plenitude de Deus, Senhor. Seremos afinal pessoas felizes e livres, plenamente livres e maduras, realizadas, plenas, cheias de Deus em nós. Isso não pode ser. E ele diz: ele é poderoso para fazer muito mais do que eu acabo de pedir. Muito mais, infinitamente mais. Ok, vocês querem isso? Querem ou não? Querem? Sabe o que vocês têm que fazer? Sabem o que vocês têm que fazer? O versículo 14 começa assim: por esta causa me ponho de joelhos. É isso que você tem que fazer. Essa é a aplicação do sermão. Por esta causa me ponho de joelhos. Senhor, eu quero tudo isso aqui para mim. Tudo isso aqui. O resto, se o Brasil vai ser destruído ou não, eu até quero que ele não seja. Se a esquerda vai ganhar ou perder, eu até quero que não ganhe. Mas acima de tudo, eu quero isto aqui. Porque com isto aqui, venha o que vier. Com isto aqui, eu enfrento qualquer coisa. Com isto aqui, eu salto muralhas. Com isso aqui, eu posso perder tudo. Porque isto aqui mostrará que o Senhor, eu experimentarei de fato a verdade de que o Senhor é o meu castelo forte. Tudo pode acontecer. Eu tendo isto aqui, o Senhor será sempre o meu castelo forte. E eu caminharei seguro, descansando no seu poder. Eu me ponho de joelhos. Hoje você tem uma tarefa na sua casa. E a tarefa é esta: você vai se pôr de joelhos em casa.
E você vai pedir isso: Senhor, eu quero pedir que, segundo a força da sua glória, o Senhor me ajude a arraigar e alicerçar minha vida no seu amor. E eu possa compreender o que não tem tamanho. Eu possa vislumbrar o invislumbrável, se é que essa palavra existe. Eu quero enxergar as dimensões do que não tem dimensões. Eu quero conhecer a grandeza do seu amor e ser tomado pela sua vida. É o que eu quero. Eu quero realmente ser um crente maduro, com a visão certa, com o sentimento certo, com os afetos certos, com a alegria certa, com a visão certa da vida. Eu quero isso. Eu preciso deste parágrafo na minha vida. Eu preciso disto na minha vida agora. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Concede-me isso, de acordo com a imensidão do seu poder. Vamos orar por isso? Oremos. Senhor, nós não temos as palavras certas. O apóstolo Paulo nos ensina aqui esta oração. Nós não temos as palavras certas em nós, mas queremos nos apropriar dessas palavras do apóstolo Paulo e pedir que, segundo a riqueza da sua força, da sua glória, do seu poder, o Senhor nos fortaleça no interior por seu Espírito, de modo que Cristo habite em nós poderosamente, e dessa forma nós sejamos arraigados e alicerçados no seu amor e não em outras coisas. E compreendamos a largura, a altura, a profundidade, todas as dimensões do amor de Jesus por nós, um amor que é incompreensível, que o compreendamos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esse imenso amor e assim sejamos tomados de toda a sua plenitude. E dessa forma vivamos neste mundo, ó Deus, de cabeça erguida, conhecendo a real felicidade, a real alegria que o Senhor dá e que ultrapassa, está além das circunstâncias. Ó Deus, vivemos dias tão difíceis. Chegamos a um ponto tão terrível no nosso país. Crise após crise, escândalos. Experimentamos rancores. Nossas esperanças são frustradas, uma após a outra. Vemos os maus tendo vitórias que nos afetam profundamente, que nos entristecem. Vemos, ó Deus, o império da verdade tendo as suas muralhas destruídas. Vemos o avanço do mal sem que ninguém se ponha à frente para o deter. E tudo isso nos abala, nos entristece, nos lança ao chão tantas vezes. Por isso pedimos, nos pomos de joelhos, para pedir essas coisas que o apóstolo Paulo pede. Aquilo que Paulo pediu aos cristãos de Éfeso, que viviam em circunstâncias muito semelhantes às nossas circunstâncias. Nós pedimos agora para nós, ó Deus, concede a nós essas coisas, para que conheçamos o que é a vida neste mundo, a vida que o Senhor pode nos dar aqui. Não olhando circunstâncias ao redor, mas a vida construída sobre o seu amor, sobre o conhecimento das dimensões desse amor e marcada pela sua plenitude em nós. Senhor, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Concede-nos essas coisas. Concede isso à sua igreja, aqui, no nosso país. Concede isso ao seu povo neste país e no mundo. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.